Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas, 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Igreja Internacional da Graça de Deus. Salve, salve, gente amiga, tudo jóia? Espero que você esteja bem, sua família também, esteja vivendo um dia extraordinário. Nos últimos tempos, Deus vem colocar no meu coração uma palavra de bênção, sabe? Não é a principal de hoje aqui, mas Deus faz coisas improváveis. Vou mandando bênção aí para você, viu? Creia naquele Deus, o Todo-Poderoso, que faz coisas improváveis. Há vários textos na Bíblia Sagrada que demonstram Deus entrando em cena e fazendo, sabe, algo fora do normal. É isso que nós chamamos de milagre, não é? Fora do normal. Não é a mensagem de hoje separada para hoje, mas eu quero lhe entregar essa palavra de bênção já de largada, já de começo aqui da nossa programação de hoje, tudo bem? Guarda isso aí, Deus faz coisas improváveis, tudo bem? Bom, a mensagem de hoje, ela foi registrada no último dia 7 de janeiro de 2023. Nós temos, com a graça de Deus, muitas mensagens registradas e à medida que Deus permite, vamos então exibindo tanto na nossa TV, como também deixando disponível no nosso canal de YouTube. E aliás, quando você receber alguma mensagem aqui, pegar um trecho ou deixar de pegar um trecho, você pode muito bem correr lá para o canal do YouTube, que eu lhe convido inclusive a se inscrever, ativar as notificações para não perder tanto essas quanto várias outras que já estão disponíveis, tudo bem? Temos muitas mensagens já disponíveis, aproximadamente 1000 somente desse período Nossa TV, Blumenau na Graça, e outras tantas de outro tempo, tudo bem? Seja Deus falando ao seu coração. Quanto a hoje, vamos tratar a respeito do seguinte tema: crentes parados no tempo. Que o Senhor trate com você, viu? Aproveite que o culto ou que o programa está apenas começando e pegue e absorva tudo aquilo que o céu vai tratar com a gente. Tudo bem? Acompanhe, eu já volto. Vamos para a Bíblia, vamos, irmãos? Bem-vindo todos vocês, quem é de casa, quem visita, bem-vindos. A nossa primeira leitura de hoje está em Salmo 34, e o versículo é o 8º. Abra a sua Bíblia lá. E claro que além desse texto, vamos para vários outros, né? Daqui a pouco você vai entender qual é o tema da nossa lição de hoje. Salmo 34, verso 8º. Diz bem assim o recado de Deus para nós: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Esse é o nosso texto base, texto inicial e principal de hoje. O verso 8º, talvez mais conhecido, porque ele começa em aspas com uma posição de fé. Ele começa, sabe, provocando a fé. Que crente que nunca fez uma prova, que atire a primeira pedra. Ali está escrito: provai e vede que o Senhor é bom. Ou seja, prova, conheça. Como que você vai dizer eu não gosto se você nunca provou? Não é?
Crianças que têm muito disso, né? Mas não gosto disso. Mas você já provou? Não. Prova. É o que a Bíblia está falando. E dentro desse contexto, eu digo, irmãos, que nós precisamos provar. Assim como nós também já fizemos provas com Deus. Por que eu estou fazendo essas duas falas? Porque por vezes é maravilhoso você fazer prova com Deus. Aquilo de você levantar a Deus um clamor, levantar a Deus tua oração, apresentar a Deus a sua vida e dizer: Senhor, eu estou diante de um desafio, Senhor, eu quero poder ver a sua mão, eu quero poder receber o teu favor, fazer prova com Deus, entende ou não? Senhor, se o Senhor me ajudar, sabe, às vezes dentro das provas tem até votos, né? Se o Senhor me ajudar, Senhor, a coisa vai clarear, e eu vou ser um parceiro, sei lá, algo parecido. Eu não sei se você já fez provas com Deus, de você experimentar e ter provas de que Ele é bom. Isso é maravilhosíssimo, irmãos. Isso é maravilhosíssimo, você ver resposta das suas orações. Mas vai entendendo que o versículo todo não é esse. Eu estou, por enquanto, meditando a metade dele, a metade inicial. Então, provai e vede que o Senhor é bom. E é o que a gente anda estudando nesses últimos dias. E recomendo que seja o seu versículo para ficar agarrado ao longo de todo o ano. Eu já falei algumas vezes, Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Fica agarrado nisso aqui, irmão, pode acreditar, está vindo da parte de Deus para nós, que a bondade dele dura para sempre. Há casos na Bíblia de vários homens que fizeram provas com Deus. Tem um que eu separei que é Jacó. Apenas anote, Gênesis 28. A Bíblia diz que esse homem fez uma prova com Deus. Jacó. O livro santo diz, a partir do verso 20, que ele fez um voto com Deus, ele fez, em aspas, uma prova com Deus. E ele disse no verso 20, se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar nessa viagem que eu faço, se o Senhor me der pão para comer e veste para vestir, se o Senhor me permitir voltar para casa em paz, o Senhor vai ser meu Deus. E eu tenho posto essa pedra por coluna, e de tudo, final do 22, quanto me deres, o que ele disse? Certamente te darei o dízimo. Finalzinho do 22. Então, ele fez o que, gente? Uma prova, ou um voto com Deus. Ele falou: Senhor, né? Talvez alguém veja como ousadia um tipo de oração dessa, né? Ele disse: Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor permitir meus caminhos serem abençoados, se o Senhor me der roupa, ele foi pondo as condições, se o Senhor assim, então, se o Senhor me ajudar, eu, com amor, eu também vou ajudar a sua obra, entende ou não? Sim ou não? Ele falou: eu vou, de tudo que o Senhor me der, eu serei um fiel dizimista. Aí alguém ouve isso e talvez já pensa que o pastor está falando das ofertas. Até poderia, mas ainda não. Mas o que eu estou lhe falando, qual é o contexto que eu estou lhe falando? De pessoas que fazem uma prova com Deus, que fazem um voto com Deus. Eu imagino que você já fez, alguma vez ao longo da sua fé cristã. Talvez mais para o começo, talvez mais para o meio, talvez hoje, ontem, não é? Fazer uma prova com Deus. Pastor, é o único texto? Não, eu separei um outro. Tem uma segunda história que está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, apenas anote. Esse segundo caso é o caso da Ana. Você lembra da história da Ana? A Ana, ela vivia uma situação complicadíssima, porque ela tinha, em aspas, uma rival, e essa rival provocava ela, porque a Ana não podia ter filhos. Você deve lembrar da história.
E a sua concorrente podia. E então a concorrente não apenas podia ter filhos, como provocava Ana. Tem gente que parece que nasceu no revestrez, né, irmão? O prazer dela não é só produzir, ter filho, não. O prazer dela é tirar a paz dos outros. Tem gente, sei lá, parece que o sobrenome parece que tem Satã no nome. Me perdoe falar um trem desse. Fulano satanista dos anzóis. Misericórdia. Parece que o prazer é atazanar os outros, é tirar a paz dos outros. E a Penina, que era a sua rival, fazia isso. A Bíblia diz que excessivamente procurava irritar. O prazer de Penina, sua rival, era irritar Ana. E dentro de toda a irritação, teve tempo em que a Ana chorou, ficou mal. Aí teve um momento da fase de Ana que ela deu uma breve despertada. E ela foi para o templo. Ela foi para a casa de Deus. E na casa de Deus, diz a Bíblia que ela chegou, me deu a entender que não havia culto, não havia encontro aquele dia, mas ela no particular dela, começou então a orar e chorar, você deve conhecer a história, apresentando a Deus suas lamentações, apresentando a Deus suas angústias, apresentando a Deus seu ventre, e dizendo: Senhor, eu desejo a maternidade. Verso 10 de 1 Samuel capítulo 1 diz: ela com amargura de alma, orou ao Senhor, o que diz ali, irmão? E chorou abundantemente, e votou um voto dizendo, o que ela diz? Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ela ainda deu a escolha, ainda quer menino, estava na luz, né, irmão? E me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Na amargura dela, na angústia dela, ela foi para o templo, por enquanto intercalava entre oração e choração, oração, se é que existe, e choração, e nessas idas e vindas, ela disse: Senhor, eu vou fazer um voto com o Senhor, eu vou fazer, em aspas, uma prova com o Senhor. Vai ouvindo que a mensagem não acabou ainda. Se o Senhor for comigo, você entende ou não? Irmão, esses momentos, no meu linguajar sodresiano, eu entendo que é aquele momento que você está enfesado, mas isso aí eu peço permissão ao senhor Aurélio, para mudar a definição de enfesado. Enfesado aqui por um instante eu digo, aquele momento que você está assim transbordando de fé. É como uma panela de pressão quando começa a fazer aquele zoado que eu não vou repetir aqui, que eu não sei não. E a panela está dizendo: ó, estou trabalhando. É nessa hora, quando você está enfesado e você abre a boca e fala e profetiza e tal, e a coisa acontece. Diga amém, gente? Acontece. Você já passou por um momento assim? Já ficou enfesado? No meu vocabulário, por favor. No outro eu acho que algumas vezes. Pois é. E ela falou para Deus: Senhor, eu quero ter um menino, e se o Senhor me der um menino, se o Senhor realizar esse meu sonho, incrivelmente, eu devolvo ele para o Senhor por todos os dias da vida dele. O que eu desejo da parte do Senhor é apenas provar que o Senhor responde orações, porque o filho ela devolveu. Você entende a história? Sim ou não? Então o que ela queria? O que ela queria? Provar a bondade de Deus. Se o Senhor me der, eu devolvo. Uai, Ana, mas é o que você tanto quer. Mas eu só quero ter a experiência de ver um Deus responder minhas orações. Você entende ou não? Você lembra o primeiro texto que a gente leu? Provai e vede, o Senhor é bom. Irmão, não vou ler tudo para não me alongar tanto,
Mas o verso 17 diz que o profeta falou: vai em paz, e vai ser concedida a tua petição. O verso 18 diz, final dele, que o semblante da Ana já não era mais triste. Diga amém, gente. Ela estava energizada, irmão. A irmã estava debaixo do óleo, debaixo da unção. Diz a Bíblia que o semblante dela, tem hábito de grifar, grifa isso, o semblante dela já não era triste. Ela já tinha filho, já tinha nascido o filho, a barriga já estava crescendo. Não, ela saiu da oração agora. Nada tinha tecnicamente mudado, fisicamente falando. Mas quando você vai a Deus, a oração, com fé, o semblante já não era mais triste. Diga amém, gente. Ela já tinha o coração aquecido. Eu já apresentei o assunto a Deus. Posso ouvir teu amém? Eu já levei para Deus o meu assunto. Aí o semblante dela mudou. Diga amém. O semblante dela mudou, irmão. Vou perguntar de novo. Ela já tinha visto o filho nascer? A barriga já estava crescendo? Nada tinha mudado. Foi nesse instante que ela orou. Aí diz a Bíblia, verso 20, tem um detalhe no verso 20 que eu quero compartilhar contigo, observe. Verso 20. E sucedeu que, passado algum tempo, pode ler comigo, gente, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia: o tenho pedido ao Senhor. Então vamos lá, para não perder o contexto. Ana fez uma prova com Deus, foi ou não foi? Ana foi para o templo, orou, chorou, como já falei, e da paz de Deus, usando o profeta, disse: mulher, seja concedido o teu pedido. Uau, que incrível. E aquela mulher já mudou o semblante, já ficou contente, já ficou feliz. Que Deus te dê a graça. Eu não sei como é que está seu semblante os últimos dias, porque tem coisa que deixa a gente triste. Não deixava a Ana triste? Tem coisa que deixa a gente triste. Não vou nem abrir o microfone, mas talvez você tenha uma lista telefônica de coisas que te deixam triste. É ou não é? Tem coisas que entristecem. Mas aprenda com Ana, vai a Deus em oração, vá a Deus em oração, apresente isso a Deus. Se for o caso, faça uma prova com Deus, ore ao Senhor, Ele vai lhe responder. Amém, gente? Tenha provas, tenha experiências de ver que Deus é bom. Entende, irmão? Isso é bom, porque quando você tem essas experiências, você saiu do nível da religião. Aí, irmão, quando você vê alguém discutindo religião, você acha o assunto tão raso. Quando você vê alguém querendo provar que a igreja A, B, C, Deus, sabe lá que letra é melhor, você olha aquilo até rir por dentro. Ai, isso é coisa de primário. Isso aí é coisa de jardim da infância. Eu quero ter experiências com Deus. Amém, gente? Eu quero ter provas, eu quero ter histórias para contar a respeito da bondade de Deus. Na vigília, não sei se você veio, a gente leu o Salmo 137. E esse capítulo, se a memória não falha, tem 26 versículos. O salmista Davi levantou então 26 motivos para dizer que Deus é bom. Eu acho isso encantador. Depois dá uma olhada lá. Ele levantou 26 motivos para dizer que Deus é bom. Aí eu estou, irmão, debaixo de fé para te dizer que Deus te dê muitos. Amém? E se Deus permitir, mais de 26. Amém, né? Aí você vai dizendo: puxa vida, Deus é bom por isso. Não é só porque o pastor falou. Não é só porque o irmãozinho da igreja falou. Não é só porque o outro falou, a vovó falou, o bisa falou. Não! Porque você tem motivos para dizer que Ele é bom. A Ana teve motivo, gente? A Ana encheu o sorriso, o semblante dela mudou. A Ana agora era outra, irmão. Era outra mulher. Pelo simples fato de ter uma prova da bondade de Deus.
Você percebeu que ela devolveu o filho? Eu não vou continuar em toda a leitura, mas ela devolveu o filho, ela cumpriu sua promessa. Depois do garoto desmamado, ela foi no templo e deixou ele no templo, sabe? Como alguém que cresce no internato, sabe? Ela deixou no templo para ficar como que o interno na igreja, aprendendo o dia a dia. Que coisa incrível. Mas e a Ana, pastor? Mudou o semblante. Por quê? Porque ela agora tinha uma prova, uma experiência com Deus. Diga amém, gente. E eu torço, sabe, para que você também tenha experiências com Deus. Porque quando essas experiências chegarem, se é que já não chegou, a tua fé fica mais fortalecida. Não é coisa de pastor falando para você, entende ou não? Não é coisa de alguém, sabe? Não, o voo é mais alto. Se alguém falar, Deus não existe não, isso é coisa de homens, você vai dizer o quê? Olha, me perdoe, eu não me sinto no dever de defender Deus não, porque Ele é absoluto. Mas queridão, você deve ter seus motivos, mas eu tenho provas de que Deus é bom. Amém? Você entende ou não? Eu tenho provas. Eu sou, entende como uma coisa é mais forte? Eu sou prova de que Deus é bom. Aí fale o que falar, irmão, critique religião, pastor, oferta, diz, tem gente que é do contra, né, que critica tudo, mas quando você tem uma prova da bondade de Deus, as coisicas do dia a dia não te abalam não, irmão, você passa a rir dessas coisas. Entende o que eu estou dizendo, sim ou não? Você passa a achar engraçado. Olha, você deve ter seus motivos de pensar assim. Respeito, viu? Respeita a minha fé também. E assim a gente vai continuar se respeitando. E se não respeitar a minha fé? Muito obrigado, viu? Está encerrada a nossa amizade. Porque não dá para manter a amizade com alguém que nem respeita a fé dos outros. Você entende? Tem que ser mais rígido nisso aqui. Tem interesse nenhum de manter a nossa amizade. Com essas condições aí não tem interesse nenhum. Tchau e benção. Acabou-se. Amém, gente? Verso 20 de novo. Sucedeu que, passado algum tempo, lê esse pedaço. Passado algum tempo, Ana concebeu. Mais uma vez, passado algum tempo, Ana concebeu. Pastor, acabou-se a lição? Não, nós estamos na metade do versículo. Do primeiro versículo. O primeiro versículo diz o quê? Você conseguiu gravar? Provai e vede que o Senhor é bom. Então há fases da vida cristã, inclusive, que você está na parte A, inicial do versículo. Há momentos na vida que você está nesse estágio aí, de que você ainda está dependendo, desejando ter provas de que Deus é bom, e que é maravilhoso. É maravilhoso você orar e ver Deus responder, é ou não é? É maravilhoso você abrir a Bíblia e parece que as letras estão se mexendo, saltando aos teus olhos, você abre, puxa vida, parece que aquele texto foi escrito só para você. Você está num culto e parece que não tem mais ninguém no templo, está só você, parece que o recado foi Deus tratando ali no seu ouvido. É incrível, não é, gente? É demais. Por isso que eu estou encantado de tratar com você nos próximos dias sobre os dons do Espírito Santo. Se eu fosse você, faltava não. Programa o passeio, é normal nesse tempo de férias, mas dá a voltinha, não vai tão longe não, para você voltar e não perder a comunhão e essa série. Amém, gente? Faça isso. É um pedido do pastor para quem não entendeu ainda. Faça isso com muito amor, que vai valer a pena. Amém, gente? Vai valer a pena. Aí então, passado algum tempo, Ana concebeu. Esse passado algum tempo que eu quero tratar um pouco mais hoje. Infelizmente, tem crente que com o passar do tempo não evolui não, irmão. A barriga não cresce, a fé não cresce, a fé não aumenta.
ela fica sempre ali, irmão, no 0 a 0, ou sabe lá, no negativo. Com o passar do tempo, pelo contrário, tem gente que anda para trás. Entende o que estou falando, sim ou não? Com o passar do tempo, a barriga da Ana cresceu. Com o passar do tempo, o nenê nasceu. Posso ouvir teu amém? Ou seja, com o passar do tempo, ela chegou à conclusão de que Deus provou para ela a sua bondade. Então eis aqui o problema. Daqui a pouco eu vou para a segunda parte do versículo, que tem crente, que mesmo com o passar do tempo, mesmo com muitas provas da bondade de Deus, ainda fica para trás. Aí a pergunta que eu faço: até quando Deus vai precisar ficar te provando alguma coisa? Você entende a curva agora na mensagem? Sim ou não? Até quando Ele vai precisar ficar te provando? Lembra do São Tomé? Andou com Jesus 3 anos. Teve a experiência de estar com Cristo vivo. Estou falando não como nós, eu estou falando a experiência de andar, de fazer um doutorado do lado do Cristo. Experiência que Tomé e seus amigos tiveram. Mas você lembra o que atribuímos a Tomé? O quê? Ele ressuscitou? Não creio. É, Tomé, sim, ele esteve com a gente outro dia. Não acredito. Aí, culturalmente a gente diz: eu só acredito vendo. Está na Bíblia isso tudo, pastor? Tá, Mateus 28, você pode conferir. Só acredito vendo. Aí diz a Bíblia que Jesus se apresentou 8 dias depois. João 20. 8 dias depois se apresentou outra vez. E diz a Bíblia que nessa nova visita de Jesus, quem é que estava nesse culto? Tomézão. E sabe o que Jesus chegou fazendo? Com todo respeito, dando carteirada. Ô Tomé, você veio no culto? Vim, sim senhor. Você queria ver minha mão? Tomé, está aqui, ó, a minha mão aqui furada. Ah, você quer mais alguma prova? Está aqui, Tomé. Está vendo esse buraco aqui também? Ah, aqui também tem uma coroa que foi colocada aqui. Ô, seu Tomé, seja crente. Amém, gente? Você entende a curva que eu fiz na mensagem, sim ou não? Então, a primeira parte da mensagem nós falamos sobre fazer uma prova com Deus. Você entendeu isso, sim ou não? Estou dizendo que é pecado? Não. Estou dizendo de estágios, estou dizendo que com o passar do tempo, a história de Ana mudou, e agora ela já tinha prova real, com o nascimento do seu filho Samuel, de que Deus é bom. Isso foi com o passar do tempo. Aí a pergunta que eu faço hoje é: com o passar do tempo, você já tem as suas convicções de que Deus é bom? Ou será que você ainda está lá no maternal ou no berçário, ainda precisando que Deus te prove alguma coisa? Não tem problema nenhum você fazer provas com Deus, pelo menos do meu entendimento. Mas o problema é você ficar no maternal toda a vida. Entende o que eu digo? Sim ou não? Que silêncio. A gente me olhando com o olhar regalado, assim como quem diz: pastor, estava tão boa a mensagem. Eu não te avisei não, né? Mas hoje é cajadada de Jesus. Eu não te avisei? Oh, que pecado. Hoje é puxão de orelha de Jesus. Pastor, ele faz isso no primeiro domingo do ano? Faz. Faz. É esse o recado de Deus para nós hoje. Com o passar do tempo, meu irmão, a barriga tem que crescer. Com o passar do tempo, a tua fé tem que ficar mais firme. Com o passar do tempo, você tem que ter o Samuel no teu colo. Porque se ficar, vai ver crente velho ainda fazendo prova com Deus, o Senhor Deus deve olhar e falar: queridão, até hoje você não creu ainda? Até hoje você ainda tem dúvida da minha bondade? O que mais eu preciso fazer
para você crer. O Senhor disse para Tomé, verso 29 de João 20, observe pela tela, olha o que Jesus falou, não estou aumentando em nada, está tudo na Bíblia. Olha o verso 29, você pode ler comigo? Disse-lhe Jesus, o que ele disse? Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então o Senhor deu uma carteirada em Tomé, dizendo: Tomé, eu tive 3 anos ao teu lado, homem. Você viu tantas coisas eu fazer, ensinar, pregar, orar, libertar, curar. Você viu tanta coisa, Tomé. Eu não estou entendendo, você ainda não crê. O que está te faltando? E eu copio essas palavras para nós hoje. O que está faltando para um grupo que ainda não crê? Ah, pastor, está faltando é mensagem. Ô irmão, só esse tempinho aqui em Blumenau já está para quase 900 mensagens. Não é falta de mensagem. Olha quantas páginas tem uma Bíblia. Não é falta de história bíblica. É falta de quê, pastor? Não fala vergonha na cara não, porque está transmitindo. É falta de quê? É falta de quê, pastor? De crer. É falta de crer. Se você está no estágio mais inicial da fé, ou sabe lá até qual estágio, é normal você ainda querer ter evidências, ter provas de que Deus é bom. É normal. Mas chega um estágio que você precisa agora crer. Ele já te provou. Diga amém, gente? Ele já te provou. Seja honesto, não fale para agradar o pastor, não. Quem aqui já tem provas de que Deus é bom? Levanta a mão assim. Câmera não te pegou não, mas, sei lá, quase 100% da igreja. Ai, irmão, eu estou com o microfone na mão, pode ficar suspeito, mas eu tenho provas de que Deus é bom. Amém, gente? Eu tenho. Talvez você me vê sorrindo e coisa e tal, mas nem tudo foi flores. Não devo falar sobre isso hoje, mas todo mundo tem suas curvas. Tem ou não tem? Mas eu tenho provas de que Deus é bom. Amém, gente? Eu torço para que você tenha também. Porque quando você tiver essas provas, irmão, nada vai abalar sua fé, não. Quando alguém vier criticar e tal, e tal, e tal, e tal, você vai falar: queridão, é sua opinião, né? É tua, né? Se ela é tua, leva embora, eu não quero. É a tua opinião, mas eu tenho provas de que Deus é bom. Entende ou não? Eu tenho provas. Tenho provas de orar e Ele responder. Tenho provas de pedir uma resposta e Ele dá. Eu tenho provas da sua fidelidade, do seu amor. Você entende sim ou não, irmão? Irmão, aí você vai estar, sabe, fazendo doutorado. Você vai estar num novo nível de fé. Aí eu volto para o primeiro texto que a gente leu hoje. Você lembra qual foi? Salmo 34. Lembra qual foi o versículo? O 8, isso mesmo. Volta lá, o primeiro texto. A gente meditou na metade do versículo, não foi isso? Verso 8, pode ler comigo? Vamos juntos? Provai e vede que o Senhor é bom. Tudo bem, essa primeira parte entendemos e investimos um tempo do culto falando dela. Mas o texto não terminou. Vamos continuar a leitura, gente? Bem-aventurado o homem que nele confia. Ó, gente, a coisa vira o jogo. Primeiro está falando de você fazer prova com Deus. Segundo está falando do que, irmão? De confiar. Não sei se você notou, mas fez uma curva enorme aqui. Agora o texto está falando, não é de provar. Agora o texto está falando de confiar. Tem alguém que confia em Deus aqui, irmão? Tem ou não tem? Tem ou não tem, irmão? Eu também confio. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Confiar. Mas com o passar do tempo, a Ana, barriga cresceu, o filho nasceu. Mas tem crente, irmão, que com o passar do tempo,
Ai, ai, fala agora ou falo depois? Com o passar do tempo parece que fica pior, irmão. Tem um pastor muito sarrista que diz que crente velho às vezes vira o Satanás. Não sei de onde ele tirou essa conclusão, mas vai ver, ele está pregando sobre isso aqui. Sabe que vai passando o tempo, irmão, tem gente que parece que vai crendo de revestrez. Aquela fé que tinha no começo, vai ver, vai ficando pior. Aí junta com algumas lamentações, reclamações, murmurações e alguns outros ons. E a pessoa parece que vai ficando pior com o passar do tempo. Ô irmãozinho, a barriga tem que crescer. Quem pegar o culto a partir de agora não vai entender nada. Mas a barriga tem que crescer. O filho tem que nascer. Que experiência, que prova você teve ou tem com Deus. Não fique pelo que os outros dizem. Não fique só pelo que vovô, vovó, bisa, biso disse. Não, você tem que ter as suas provas, as suas experiências. Irmão, isso não tem preço. Pastor, é possível, mesmo eu, todo errado? Incrivelmente, pela graça divina é possível. Que não é por mérito, é graça. É amor de Deus. Que nós tudo não tinha direito a ter essas experiências, não, irmão. O véu separava o santo dos santos do resto. O véu separava, ninguém acessava a santíssima presença, a gente tudo estava do lado de fora. E feliz pelo profeta, o sumo sacerdote do lado de dentro, tendo a presença. O povo do lado de fora ficava feliz. O homem de Deus teve a presença, ficava feliz por isso. Mas ficava do lado de fora. O véu foi rasgado. E pela graça divina você pode alcançar a santidade, a do Senhor. Você entende o que eu digo, sim ou não? Irmão, isso é gostoso demais entender. Então a parte B diz: bem-aventurado o homem que nele confia. Aí o texto continua dando bênção dentro desse entendimento. Final do 9, eu li, mas eu repito: não tem falta alguma aqueles que o temem. Final do 10, o que diz? Aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Você percebe que agora o texto começa, diga amém, começa a entregar a bênção. E você diga: eu recebo. O texto começa a entregar a bênção, irmão. Você continua lendo, você vai se encantar mais. E vai dizendo: toma a bênção, e não vai fazer falta nada. E vai. Para quem, pastor? Para quem tem provas da bondade de Deus. E para quem confia. É para esse aí. E o resto? Só assiste. Só aplaude a barriga dos outros irmãos que crê crescer. Só aplaude filho dos outros. Ai, que lindinho. Só isso aí. É o que você tem direito. Se duvida. Entende ou não? Porque a Bíblia diz que quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de uma parte a outra. O que a Bíblia quer dizer com isso? É inconstante. Quem duvida é inconstante. Salmo 94, verso 9, e eu já vou terminar. Acho que você já entendeu a nossa lição. Considera o pecado fazer provas com Deus? Não. Tem caso, citei 2. Um homem e uma mulher, para não ser machista, que fez prova com Deus. E os 2 tiveram provas da sua bondade. Diga amém, os 2. Jacó arrebentou, irmão, foi um grande homem. Lutou com anjos, você conhece a história. Depois seu nome e sua história de Jacó foi mudado para Israel. Para você ter ideia, as 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó, irmão. A partir dele Deus fez a coisa virar. Amém? E a Ana, você sabe que nasceu Samuel, que foi um grande homem de Deus. Talvez sugestão para as mulheres grávidas: Samuel carrega uma história incrível na Bíblia, viu? Salmo 94, verso 9. Mas Sodré também é um nome bonito.
verso 9, o que é que diz ali? Aquele, é carteirada do Senhor, viu? Aquele que fez o ouvido, não ouvirá, e o que formou o olho, não verá. Final do 10, o que dá ao homem o conhecimento, não saberá. Verso 11, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Verso 12, bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Em outras palavras, aqui é uma carteirada, é um puxão de orelha. Ele está dizendo, por acaso quem fez o ouvido não ouve? Por acaso quem fez os olhos não vê? Por acaso quem dá o conhecimento não tem todo o conhecimento? Não saberá de alguma coisa? Isso aqui é um puxão de orelha, como quem diz, até quando eu tenho que te provar alguma coisa? Entende isso, sim ou não? É como num casamento, irmãos, em que direto um cônjuge tem que ficar provando a inocência, provando que é gente boa, e provando que é querido, e provando que mudou. Até quando? Chega uma hora que cansa. Até quando? Até quando vai ficar levando na orelha? Entende ou não? Até quando? Até quando Deus vai ter que ficar provando alguma coisa? A verdade, se for olhar com muito amor, Deus não tem que provar nada para ninguém. Ele é absoluto. Ele é o alfa e o ômega. Não tem que andar provando nada para ninguém. Ele é Deus. Ele é soberano. Mas eu faço a curva de novo. Mas tenha provas com Deus. Tenha experiências da sua bondade. Palavra de Deus para nós, amém? Retenha firme a confiança, amigo. Vamos firmes, vamos confiar, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Declaração bonita essa de Hebreus, né? Relembre, capítulo 10, verso 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Que o Senhor te abençoe. E agora me resta orar. Bom, e quero também que você saiba a nossa localização. Estamos em Blumenau, no bairro Garcia. Hora dessa, você desejando, já deixa anotado aí, para que hora dessa faça presencialmente uma visita. Tudo bem? Que o Senhor te abençoe. De forma virtual, através aí da tecnologia, algumas pessoas já têm visitado Blumenau, através da nossa TV, através do YouTube, e hora ou outra estão interagindo por lá. Seja bem-vindo sempre, tudo bem? Vamos orar? Eu oro agora. Amado Senhor, obrigado pela palavra de fé trazida ao nosso coração. Eu lembro que esse dia era o primeiro culto nosso de um ano iniciando. O Senhor veio tratando conosco sobre acreditar, sobre crer, sobre não ficar parado no tempo, sobre confiar. Houve um tempo em que éramos meninos na fé. Houve um tempo que ainda precisávamos de muitos sinais para crer. Mas, ó Deus, ajude-nos a continuar confiando, não por ver, mas por crer. E daqui da onde estou eu mando bênçãos. Que o Deus Todo-Poderoso fortaleça seus joelhos fracos. Que o Deus Todo-Poderoso fortaleça aquele que está com o olho baixo, entristecido, amargurado. Com a bênção de Deus eu digo, Deus te abençoe. Amém. Amém. Que o Senhor seja louvado, viu? Mando bênção de cá. Lembro outra vez, estamos em Blumenau, no bairro Garcia. Hora dessa, indicando para alguém que já mora aqui, ou porventura você fazendo uma visita, já pegue nota para nos prestigiar. Tudo bem assim? Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Até a próxima. A graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas, 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Igreja Internacional da Graça de Deus.